paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, aqueles que comigo têm compartilhado, os vídeos do nosso canal, falando sobre as revelações do reino. Nessa ocasião, mais uma vez, em poucos minutos, eu quero compartilhar com você, com todos vocês, uma porção da revelação desse reino maravilhoso. E nessa ocasião, o tema é esse: nascer do alto para ver e entrar no reino. É necessário nascer do alto. Eu sei que você está acostumado, irmão em Cristo, a ouvir e ler na sua Bíblia a expressão nascer de novo. Não tem nada errado nisto. Mas mais precisamente, o termo ali no original quer dizer nascer de cima, nascer do alto. E eu quero ler com você essa passagem maravilhosa, quando Jesus recebeu à noite um líder lá em Israel chamado Nicodemos. Isso tudo está registrado no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. E o Senhor Jesus vai explicar àquele homem e a todos nós o que é nascer de cima, ou nascer do alto, ou nascer de novo. A palavra de Deus diz assim, João 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Guarda isso aí, essa informação importante, nós vamos voltar a ela daqui a pouco. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, ou do alto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Verso 12, para concluir. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E aqui, nesse finalzinho, tem uma chave. Jesus usa coisas terrenas, ou seja, que o homem conhece, para falar de coisas celestiais, transcendentes, espirituais, do céu, que o homem não conhece. Voltando agora para o verso 3, que é uma palavra específica em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de nascer novamente ou de cima para poder entrar no reino de Deus. Você vai perceber que antes de entrar, tem a primeira etapa, que é ver o reino. O verso 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade. No original grego, amém. Uma ênfase proposital, uma verdade absoluta. Te digo, se alguém não nascer de cima, do alto, não pode ver o reino de Deus. Por que tem que nascer do alto? Porque todos nós
naturalmente nascemos nas trevas, no reino de trevas. Você pode verificar isso desde os primeiros vídeos, quando eu falei do império das trevas. Todo ser humano nasce escravo, escravo do pecado, herdando de Adão essa condição. E nasce em trevas, não tem contato direto com o reino celestial no céu. Então Jesus explica a Nicodemos, é necessário nascer novamente ou do Espírito para poder ver o reino de Deus. E olha que estava falando com um homem que deveria conhecer um pouco as Escrituras, porque era um líder em Israel. Então é necessário não somente ler a palavra, mas ao receber o Espírito, ter condições de enxergar a revelação do reino de Deus. Todo aquele filho de Deus que vem a Jesus, não é? Vem do mundo, é resgatado, redimido, nasce de novo, nasce do Espírito, deveria, ao ler as passagens bíblicas, enxergar o reino de Deus. Mas na atualidade poucos enxergam, porque uma série de dogmas, doutrinas humanas, heranças religiosas várias, entram no coração daquele que é novo nascido e ele não consegue enxergar com clareza o reino de Deus. Mas Jesus afirmou que os nascidos de novo nascem para ver, enxergar nas Escrituras pela fé o reino de Deus. Deveriam enxergar desde Gênesis a Apocalipse, nos Salmos, nas palavras do próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, nas muitas parábolas do reino. Creia nisso. Nós todos nascemos de novo em Cristo para ver o reino de Deus. E vendo, vem a segunda etapa que está no verso 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, ou amém, amém, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver para entrar. Precisamos crer pela fé que esse reino é real e ao enxergar a promessa do reino, desejar entrar. Isso é muito importante você compreender. Ninguém nasce de novo já automaticamente dentro do reino de Deus. Há um caminho, Jesus é o caminho. Não é assim. Então nós temos acesso ao reino de Deus, o reino de Deus é chegado a nós, Jesus nos dá o acesso, mas quem não recebe o Espírito não pode nem entender, não vai enxergar e não poderá desejar entrar nesse reino eterno. Então olha a importância de nascer, como nós já nascemos em Cristo Jesus, entender a palavra do reino pela revelação, enxergar e depois de enxergar, desejar com todas as suas forças entrar nesse reino eterno. Em outra ocasião, vou fazer um outro vídeo onde vou falar dessa questão da entrada no reino. Quais são os pré-requisitos, que esforço devemos fazer. Mas eu quero deixar aqui claro o que é nascer do alto, nascer de cima. Se naturalmente nascemos em trevas, e o mundo das trevas, cobrem a terra, porque ainda cobrem, a palavra de Deus diz que nascemos então de novo em Cristo do alto. Qual é a explicação para isso? É que o Espírito do Senhor é enviado do céu sobre a nossa vida. Isso é bem claro quando fala no livro de Atos que o Senhor derramou o seu Espírito. Várias vezes é dito derramou, como se uma água viesse do alto, lá do céu, do trono, sobre aqueles que são regenerados. Mas eu quero, mais do que com as minhas palavras, eu quero deixar claro que o Espírito vem do Pai. João capítulo 15, verso 25. João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, Jesus está falando sobre o Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede do Pai. Esse dará testemunho de mim. A palavra de Deus diz que Jesus enviaria o Espírito quando estivesse à destra do Pai no céu. Então todos nós recebemos o Espírito vindo do alto. E é muito interessante que Jesus tentou, com elementos naturais desse mundo, explicar o transcendente, o sobrenatural. Jesus disse assim, lá no verso 6 do capítulo 3 de João, voltando para o texto original, a palavra do Senhor diz assim, o que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é espírito. Nascer do alto, nascer de novo, é nascer do Espírito, receber o Espírito dentro de si. E Jesus vai tipificar com um elemento que é discernível. O verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, o som do vento, mas não sabes de onde vem, por ser invisível. Nós podemos ouvir o som do vento, nós podemos ver ele balançando as árvores, as folhas, mas nós não sabemos exatamente de onde vem, por ser elemento invisível. Assim é aquele que nasce do alto. O Espírito vem, nós não vemos o Espírito entrar no cristão, naquele que se arrependeu e nasceu de novo. Mas é fato que ele vem sobre nós e entra no nosso coração. A palavra de Deus diz que tudo vem de Deus, do Pai. Quero abrir ainda com você, Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então presta atenção que o dom do Espírito que nós recebemos também vem do alto, descendo do Pai das luzes, de Deus o Pai, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Presta atenção, amado. O Senhor envia o seu Espírito lá do céu. Jesus participa desse envio para a igreja. Então o Pai e o Filho enviam a sua essência, o seu Espírito sobre nós. Verdadeiramente a palavra de Deus diz: quem não nascer da água, não é? E alguns podem pensar que a água do batismo na piscina, no tanque batismal, lhe conferiu algum poder, algum espírito. Não, de maneira alguma. A água batismal física, ela é símbolo, ela tipifica a água do Espírito, a água regeneradora do Espírito que veio sobre nós. Há uma fonte que procede do Pai e do Cordeiro e é derramada sobre nós. Então presta atenção nessa questão muito importante. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem receber, não é? Através do batismo ou da imersão no Espírito, o direito de ser filho de Deus. O apóstolo Paulo, para terminar, diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 50, ele vai falar que isso é uma afirmação dele: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue tipifica o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo. O homem só natural, ele tem o seu próprio espírito, tem a sua alma, tem o seu corpo, mas ele não tem o Espírito Santo. Então não pode herdar o reino de Deus. Todos nós, filhos de Deus, nascidos de novo, nos tornamos herdeiros, recebemos o Espírito como penhor da nossa herança. Sem o Espírito não herdamos, mas através do Espírito recebido, nós estamos firmados em Cristo e temos o direito a receber herança no reino de Deus. Você que já é filho de Deus, que já é cristão, tenha essa vontade de entender, de enxergar, primeiro ver e depois desejar ardentemente entrar no reino eterno do nosso Salvador e Rei Jesus Cristo, o reino de Deus. Que a graça e a paz seja sobre a tua vida. Se você gostou desse entendimento, compartilhe com seus irmãos. Nós precisamos que essa palavra alcance outros corações. Então, quanto mais pessoas você compartilhar, mais inscritos no canal, e aí o YouTube, vai poder distribuir para mais gente ainda. Então nos ajuda nesse propósito de ter mais inscrições no nosso canal Visão do Reino, e que seja assim um prosperar desta palavra sobre a terra, até que todos vejam, todos os filhos de Deus vejam que têm o direito à herança do reino. Seja assim em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Amém e amém.